A Bíblia nos ensina que existe uma força poderosa e invisível em ação neste mundo. Lúcifer, o anjo caído, que atualmente é descrito como o Deus deste mundo. Este conceito não é apenas uma ideia vaga, ele está claramente mencionado nas Escrituras. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo afirma que o Deus desta era cegou as mentes dos incrédulos, impedindo-os de ver a luz do Evangelho, que revela a glória de Cristo. Esse o Deus desta era refere-se a Satanás, que moldou e influenciou os sistemas, valores e prioridades deste mundo de maneira a atrair nossa natureza humana. Satanás cuidadosamente construiu um mundo que é facilmente atraente para a carne, que, por si só, já é inclinada a buscar as coisas materiais. A carne deseja riqueza, conforto, poder, status e prazer, e Satanás, conhecendo bem essas fraquezas, garantiu que o mundo estivesse repleto de oportunidades para satisfazermos esses impulsos. Vivemos cercados de distrações e tentações, todas projetadas para nos manter focados em satisfazer a carne em vez de buscar a santidade. Por que, então, as pessoas pecam? Não é porque o pecado seja doloroso, mas sim porque ele é prazeroso. Se o pecado causasse dor imediata, dificilmente alguém o escolheria. No entanto, ele traz consigo um prazer sedutor, enganando-nos ao fazer parecer que o que prejudica nossa alma é, na verdade, algo bom para nós. É por isso que tantas pessoas acabam presas na armadilha do pecado. A Bíblia nos adverte em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6, que quem vive entregue ao prazer está espiritualmente morta, mesmo estando fisicamente viva. Algumas pessoas se envolvem tão profundamente no amor aos prazeres que se tornam como mortos-vivos ou suas vidas giram em torno de uma busca pecaminosa após outra, sem enxergar as consequências eternas de suas ações. O inimigo sabe que, ao nos manter focados nos prazeres deste mundo, nos afastamos das coisas verdadeiramente importantes. Nosso relacionamento com Deus, nosso destino eterno e a busca pela santidade. Enquanto estivermos concentrados em satisfazer os desejos da carne, estaremos espiritualmente mortos para as coisas de Deus. O pecado pode parecer atraente por um tempo, mas leva à morte. Ele nos ilude com promessas de satisfação, mas acaba nos destruindo internamente. Muitos estão seguindo esse caminho, sem perceber que se afastam cada vez mais de Deus e se aproximam da destruição. Eles estão sendo enganados pelo apelo dos prazeres mundanos, sem perceber que o Deus deste mundo, Satanás, projetou esse sistema para mantê-los cativos. Precisamos abrir nossos olhos para a verdade e resistir às tentações deste mundo, pois os prazeres do pecado são passageiros, mas suas consequências são eternas. Gostaria de começar com uma pergunta que pode causar desconforto, mas que precisa de uma resposta honesta. Você realmente ama a Deus ou ama o mundo? Não estou me referindo ao fato de você frequentar a igreja ocasionalmente ou se identificar como cristão. Estou perguntando se o seu coração, sua alma e todo o seu ser estão verdadeiramente dedicados a Deus ou se estão absorvidos pelo apego ao mundo e seus prazeres temporários. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15, encontramos um alerta claro e profundo: não ame o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deixe que essas palavras impactem seu coração. Esse não é um versículo que podemos ignorar ou minimizar, é um alerta sério para aqueles que professam seguir a Cristo, mas que se veem atraídos pelas seduções do mundo. Muitos que se identificam como cristãos acabam, na realidade, sendo culpados de amar mais o mundo do que a Deus. Por isso, muitos não herdarão a vida eterna. A verdade incômoda é que muitos crentes estão perigosamente entrelaçados com o mundo. Suas vidas acabam refletindo mais os hábitos e os valores dos incrédulos do que os de Cristo. Eles se assemelham ao mundo em suas atitudes e desejos, ainda que se considerem cristãos. O que não percebem é que, ao viverem dessa forma, estão, na prática, abrindo mão de sua herança eterna. Esta mensagem pode ser difícil de ouvir, mas é uma verdade que precisa ser dita. Muitos cristãos irão para o inferno porque amam mais o mundo do que a Deus, sem sequer perceberem isso. Quando a Bíblia nos orienta a não amar o mundo, não se refere à terra física ou às pessoas que nela vivem. Deus criou a terra e viu que ela era boa. Também somos chamados a amar nosso próximo, o que inclui as pessoas que estão no mundo. A advertência de João é contra o sistema de valores, crenças e práticas que se opõem radicalmente à vontade de Deus. Este mundo representa um sistema fundamentado no egoísmo, orgulho, materialismo, sensualidade e na rebelião contra Deus. Ele exalta o pecado enquanto ridiculariza a santidade e coloca os prazeres passageiros acima da alegria eterna de um relacionamento com Deus.
Infelizmente, muitos cristãos se alinham com esse sistema mundano, seja consciente ou inconscientemente. Muitos hoje buscam riqueza, conforto, prazer e sucesso como se isso trouxesse realização duradoura. Eles perseguem os prazeres temporários deste mundo, acreditando que podem conciliar seu amor pelo mundo com seu amor por Deus. No entanto, Jesus foi claro em Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, ou você odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não há meio termo, pois não é possível servir a Deus e ao mundo. Muitos crentes se enganam ao pensar que podem ter os dois. Muitos podem seguir a Deus aos domingos, mas vivem para o mundo durante o restante da semana. Vamos ser claros. Se o coração de uma pessoa está preso às coisas deste mundo, sejam bens materiais, sucesso financeiro ou prazeres terrenos, então o amor do Pai não está nela. Esta não é uma opinião pessoal, é a própria palavra de Deus. Se formos sinceros, essa verdade deveria nos impactar profundamente. Mas por que tantos cristãos se encontram presos ao apego pelas coisas mundanas? A resposta está na atração ilusória do mundo. O mundo é sedutor, oferecendo promessas de felicidade, realização e status. O inimigo é habilidoso em apresentar o pecado de forma atraente, assim como fez no jardim do Éden com Eva. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, lemos que, ao olhar para o fruto proibido, Eva viu que era atraente aos olhos e desejável para adquirir sabedoria. O inimigo não apresentou o fruto como algo prejudicial, mas sim como algo desejável, e Eva acabou enganada. Da mesma forma, o inimigo embala as atrações deste mundo de uma maneira que as faz parecer inofensivas e até desejáveis. Somos atraídos por riqueza, poder e prazeres que parecem inocentes, mas que, na verdade, são armadilhas perigosas, capazes de prejudicar profundamente nossa alma. O apóstolo Paulo também advertiu sobre como as distrações mundanas podem impedir que a palavra de Deus floresça em nossas vidas. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 19, Jesus afirma que as preocupações desta vida, o engano da riqueza e o desejo por outras coisas acabam sufocando a palavra, tornando-a sem fruto. Jesus apresenta uma imagem clara de como a busca por riqueza e desejos terrenos pode comprometer nossa vida espiritual, deixando-nos estéreis espiritualmente. Ficamos tão absorvidos em buscar as coisas deste mundo que nosso amor por Deus se esfria e perde vida. É fundamental reconhecer como o apego ao mundo pode entrar em nossas vidas de forma sutil. Muitos crentes acreditam estar próximos de Deus, enquanto suas ambições estão, na verdade, focadas no mundo. Frequentam a igreja, expressam as palavras corretas e até doam generosamente, mas seus corações estão distantes de Deus. Sua verdadeira paixão e entusiasmo residem não em Deus ou em seu reino, mas nas coisas deste mundo. Estão mais preocupados com a próxima viagem, a promoção no trabalho ou a posição social do que em buscar a santidade ou difundir o Evangelho. Esse amor pelo mundo é perigoso porque nos engana, fazendo-nos acreditar que estamos bem, quando na verdade estamos nos afastando cada vez mais de Deus. Jesus advertiu em Mateus, capítulo 16, versículo 26, ao perguntar, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amar o mundo é um caminho certo para perder a própria alma. Você pode obter os prazeres passageiros desta vida, mas, ao fazer isso, corre o risco de perder sua alma. A dura verdade é que o amor pelo mundo leva à destruição. A Bíblia está repleta de advertências sobre como esse apego ao mundo nos afasta de Deus e nos conduz à morte eterna. Considere a forte linguagem usada em Tiago, capítulo 4, versículo 4, vocês, pessoas infiéis, não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem escolhe ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Tiago usa o termo infiel porque aqueles que amam o mundo estão traindo sua fidelidade a Deus, como se estivessem escolhendo o mundo em vez de seu compromisso com ele. Ser amigo do mundo nos coloca em oposição direta a Deus. Além disso, 1 João, capítulo 2, versículo 17, nos alerta que o mundo e seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Tudo neste mundo é temporário, o apego ao mundo é, no final das contas, fútil, pois tudo o que valorizamos aqui um dia desaparecerá. A riqueza que você busca, o status que constrói, os bens materiais que acumula, nada disso permanecerá quando sua vida chegar ao fim. Nenhuma dessas posses mundanas irá acompanhá-lo. A casa pela qual você trabalhou arduamente um dia se deteriorará, a carreira pela qual você sacrificou tanto um dia terminará, e até mesmo seu corpo físico passará.
Por que colocar sua esperança, seus afetos e sua confiança em coisas destinadas a desaparecer? Devemos também lembrar o exemplo marcante da esposa de Ló, que nos serve como um aviso. O próprio Jesus afirmou, no livro de Lucas, capítulo 17, versículos 32 e 33, lembrem-se da esposa de Ló, quem tentar preservar sua vida a perderá, e quem perder sua vida a preservará. A esposa de Ló é um lembrete severo do que acontece quando não conseguimos nos desprender do mundo. Seu coração ainda estava ligado à cidade pecaminosa de Sodoma, por isso, ela foi destruída. Por não se libertar completamente de seu apego ao mundo, pagou o preço final. Muitos cristãos hoje se assemelham à esposa de Ló, têm um pé na igreja, mas seus corações continuam presos ao mundo. Eles não conseguem romper com os prazeres e ambições mundanas, e se não se arrependerem, poderão enfrentar o mesmo destino da esposa de Ló. A realidade é que seguir Jesus tem um custo, exige que morramos para nós mesmos, crucifiquemos nossa carne e abandonemos nosso amor pelo mundo. O problema de muitos cristãos hoje é que eles desejam seguir Jesus sem arcar com esse custo. Querem as bênçãos da salvação sem abrir mão de seus desejos mundanos, mas Jesus foi claro em Lucas, capítulo 9, versículo 23, ao dizer que quem quiser ser seu discípulo deve negar a si mesmo, tomar sua cruz diariamente e segui-lo. Tomar a cruz não é opcional, é uma exigência para todo crente. A cruz simboliza a morte para o eu, a renúncia aos desejos mundanos e a rejeição ao pecado. Se não estamos dispostos a renunciar ao amor pelo mundo, não podemos seguir verdadeiramente a Cristo. Considere a história do jovem rico descrita no capítulo 19 de Mateus, versículos 16 a 22. Ele se aproximou de Jesus perguntando o que deveria fazer para alcançar a vida eterna. Jesus o orientou a obedecer aos mandamentos, e o jovem respondeu que já os seguia. No entanto, quando Jesus pediu que ele vendesse suas posses, desse aos pobres e o seguisse, o jovem foi embora entristecido, pois não estava disposto a abrir mão de sua riqueza. Por isso, ele perdeu a oportunidade de alcançar a vida eterna que tanto buscava. Quantos de nós nos comportamos como o jovem rico? Queremos a vida eterna, mas relutamos em abrir mão de nossos confortos, prazeres e ambições terrenos. Tentamos conciliar nosso desejo por Jesus com nosso apego ao mundo, mas Jesus deixou claro que isso não é possível. O caminho para a vida eterna é estreito e poucos o encontram. Em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus nos exorta a entrar pelo portão estreito, pois a estrada que leva à destruição é larga e atrai muitos, enquanto a que leva à vida é estreita e apenas poucos a encontram. A estrada para a destruição é ampla porque está repleta daqueles que se deixam enganar pelo apego ao mundo. É uma estrada confortável, onde se pode satisfazer os desejos pessoais, buscar sucesso e prazer, mas, no fim, ela conduz à morte eterna. Em contraste, a estrada estreita exige renúncia, sacrifício e um compromisso firme com Cristo. Poucos estão dispostos a percorrer esse caminho, pois ele exige que abandonemos o apego ao mundo, contudo, é o único caminho que conduz à vida eterna. Ao refletirmos sobre essa mensagem, devemos examinar nossos corações, onde estão nossas verdadeiras afeições. Amamos a Deus ou ao mundo? Muitos cristãos escolherão o mundo em detrimento de Deus, e, por isso, irão para o inferno. Não seja um deles. O tempo de uma fé morna acabou, o tempo de uma devoção superficial acabou. Jesus nos chama a examinarmos nossos corações e identificarmos onde reside nosso verdadeiro amor e devoção. Identificar-se como cristão não é suficiente, frequentar a igreja ou praticar atividades religiosas não basta. A questão central é: você realmente ama a Deus ou ainda está apegado ao mundo? No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16, Jesus repreende a igreja de Laodiceia por sua fé morna, dizendo: conheço as suas obras, sei que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus expressa seu desgosto pela fé morna e prefere que sejamos totalmente devotados a ele ou que não o sigamos, em vez de fingirmos ser cristãos enquanto nossos corações estão voltados para o mundo. Devemos nos arrepender do nosso amor pelo mundo, afastar-nos dos prazeres passageiros desta vida e fixar nossos olhos na glória eterna que aguarda aqueles que estão verdadeiramente devotados a Cristo. O mundo e seus desejos são passageiros, mas aqueles que seguem a vontade de Deus terão vida eterna. Que possamos estar entre os que renunciam ao mundo e se dedicam a Cristo com todo o coração. Hoje, eu o convido a examinar seu coração e a fazer uma pergunta essencial: você ama o mundo ou ama a Deus? A resposta a essa pergunta definirá seu destino eterno.
Infelizmente, muitos que se identificam como cristãos podem perder a vida eterna porque escolheram o mundo em vez de Deus. Que essa não seja a sua história. Escolha Deus, escolha a vida, escolha a alegria eterna ao lado do seu Salvador.